se pudéssemos voltar no tempo e mudar a história, mudar a nossa trajetória, mudar o que fizemos? Essa é a pergunta que abre aqui o meu vídeo, porque ela é o cerne de uma série da Netflix, uma série cheia de relógios, cheia de mistérios e de sombras. Do que eu tô falando? De Dark. Sim, estou um pouco deslocada no tempo. Estou porque eu geralmente demoro um pouquinho para assistir as séries, mas hoje chegou o dia de falar de Dark, série alemã, primeira série alemã da Netflix e que abriu aí oportunidade para outras. Mas é sobre Dark que a gente vai começar a conversar hoje, são as minhas primeiras impressões. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, e também tem as redes sociais com conteúdos diferentes, que eu espero que vocês gostem. E Dark é uma série que eu particularmente estou gostando, mas devo dizer que estou na primeira temporada, quase terminando a primeira temporada, por isso meus primeiros pensamentos a respeito, não dá para eu tecer nada mais complexo por enquanto. E até então, Dark me agradou bastante, acho que eu posso dizer isso. Então vamos lá, e essa pergunta cerne, e se pudéssemos voltar no tempo e fazer algo diferente? Essa é a grande questão que vai permeando toda a história. A gente tem então 3 temporadas, ela começou em 2017, terminou em 2020, tem uma nota bem alta no IMDb, é 8.7, figura entre as 90 séries preferidas pelo público, que é importante se dizer. E aí, a gente também tem que dizer quem criou essa série. Eu tô falando de Baran bo Odar, que é um suíço, juntamente com a Antje Friese. Meu alemão deve estar ruim, porque ela é alemã. E aí, é uma série alemã, assim que ela é anunciada, assim que ela se caracteriza, e ela tem, de fato, uma pegada alemã, e eu não tô dizendo aqui de formas de se fazer cinema ou séries. Tô dizendo aqui do pensamento alemão. Assim, até parece que eu conheço muito pensamento alemão, não conheço, mas eu tive a oportunidade, há uns bons anos atrás, de ir para Londres estudar inglês e cair numa classe onde havia um predomínio de alunos alemães. E aí a gente estava classificando adjetivos, e um adjetivo que eu não vou lembrar qual, mas que tinha uma conotação negativa, mais voltado à depressão, à tristeza. O exercício era classificar os adjetivos em positivos e negativos, se é que a gente pode fazer isso, mas esse supostamente tinha que ir para a coluna do negativo. E um dos alunos alemães pegou esse adjetivo e foi lá para a coluna do positivo. E aí o professor questionou, o professor em inglês: nossa, você classificaria como positivo? Ele: sim, é sempre bom a gente ter um pouco de melancolia, acho que era melancolia. É sempre bom a gente ter um pouco de melancolia, a gente tem, isso é implícito. E ali eu entendi um pouco da cabeça do jovem alemão que achava que uma tristezinha, uma melancolia, uma saudade mais intensa, mais nesse sentido melancólico, era algo realmente interessante e normal e era positivo. Eu acho que pelo histórico da Alemanha, esse tipo de conceito acaba existindo. E aí a gente vai para essa coisa do Dark. O nome da série, ela já entrega muito do que ela vai discutir ali. O Dark, o lado sombrio das coisas. Então tem esse lado sombrio mesmo. E aí a gente vê no cartaz de abertura da série também o protagonista, o Jonas, ou Jonas, que é um nome bíblico, que daí a gente entra nisso em outro momento. Mas esse Jonas, ele saiu de um manicômio.
você, na abertura, nos primeiros capítulos, e olhando o cartaz da série, você já pegou algumas coisas importantes. É dark, é sombrio, o protagonista, supostamente herói dessa história, saiu de um manicômio, então prepare-se que lá vem uma loucurinha, certo? Agora eu vou mudar um pouquinho para uma simbologia que aparece bem frequentemente. Aliás, símbolos não faltam nessa série, tá? Super recheada de símbolos. Mas eu quero me dedicar a alguns deles a princípio. E eu tô falando então da triqueta ou triquetra. Eu vou chamar de triqueta, que é assim que eu costumo falar, que é um símbolo pagão, bem ancestral, bem antigo. E vai ter uma simbologia bem interessante. Porém, aqui na série, esse símbolo é utilizado, na minha opinião, com bases no cristianismo que se apossou desse símbolo pagão. Ele representaria no cristianismo Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. Simbolizaria também a eternidade. Se você colocar o lápis no papel e tiver uma boa coordenação motora, você desenha a triqueta sem tirar o lápis do papel. É a eternidade. Mas é um símbolo pagão, como eu disse, e ele tem outras ideias por trás. Ideias cíclicas, por exemplo, dos ciclos da natureza. E eu acho essa ideia bem mais interessante, mas eu acho que a série, de certa forma, esbarra nesse conceito, mas prefere o passado, presente e futuro. Também uma simbologia da triqueta. O 3 é um número mágico, considerado o primeiro número mágico a partir do 1, 2, 3, onde você teria a união do feminino e do masculino com a possibilidade do surgimento de um terceiro elemento. E tem todo esse paganismo, toda essa ideia. Ele, por exemplo, na mitologia, quantos não têm tridentes como armas, como símbolos? O equilíbrio é um número bem interessante nesse sentido. Mas digo que aí a relação é mais com o tempo, em Dark, e também para questionar valores da igreja. Do cristianismo nesse sentido. Também tem um padre sinistro na história e tudo mais. Então, esse é só o começo das reflexões de Dark. E aí, eu vou também para a cultura pop. Vamos comparar essas duas imagens aqui. A gente tem Dark e It, a coisa. Pois é, não é interessante? Essa capa amarela, uma chuva constante. Então a gente tem uma lembrança de It, a coisa. Mas sabe que ela não fica só aí, não. Vamos voltar para a triqueta e os anos onde a história acontece. Então a gente tem 3 momentos na história dessa série. E aí, gente, a gente tem 33 anos de diferença entre cada data mencionada. É claro que a data de 1986 é linkada a Chernobyl, então tem uma usina nuclear, tem todo esse debate que vai ser suscitado. E os 33 anos, olha o 3 aí, a triqueta. Mais uma vez, essa simbologia do número 3 tão ativa. E aí vocês podem pensar, e o It, a coisa ficou só na capa de chuva amarela? Não. O Pennywise, ele aparece a cada 27 anos na história do Stephen King. E aí vocês também vão falar, e aí, o que isso tem a ver? Tem a ver, né? Porque 2 mais 7 é 9. 9 é 3 vezes 3. E a gente tem, né, o 3 vezes 9, 27. Enfim, o 3 está bem presente nessa história com toda a simbologia que a gente possa imaginar. A simbologia de tempo também está muito presente em milhares de relógios, inclusive tem um relojoeiro nessa história e tem máquina do tempo, porque sim,
existe a viagem no tempo. Então, as só primeiras impressões, primeira temporada, gostei. Para quem gosta desses simbolismos e de ficar pescando essas informações, eu acho que é perfeito. É um prato cheio essa série. Eu já vi, para quem foi até o final dela, críticas a respeito, mas eu paro por aqui meu vídeo, dando essas minhas primeiras impressões da possibilidade de viagem no tempo, de se consertar algo que foi feito no passado. Eu acho que isso é muito alemão mesmo, é muito suíço, é muito relógio. É muito interessante essa triqueta, o número 3. Então, tudo isso me faz terminar essa temporada em breve e ir para as próximas, ou seja, as 3 temporadas de Dark e recomendar. E eu queria saber se você já assistiu, o que você achou e o que símbolos você encontrou. Eu só comecei a falar de símbolos aqui, a coisa vai muito longe, mas é um começo. E eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.